Muito bem. Então, eu, eu sempre tive muita vontade de conhecer a história da minha família. E sabendo da proximidade da família do vovô Germano com a minha família, eu, sem querer, talvez porque eu fosse a mais velha, eu comecei a ser a confidente de todas as mulheres. E a vovó Bela, então, me contou a história de como eles viviam na Europa, no Stately. O Stately que eles viviam era tão pobre quanto o Stately que o meu pai vivia, tá? Então, o vovô Salomão era um rapaz muito sonhador, muito interessante, e ele tocava muito bem violino. E ele tocava violino nos casamentos e nas festas, e o vovô Germano cantava. Ele cantava nos palcos, sabe? E quando ele cantava, as pessoas que gostavam tinham o hábito de jogar dinheiro. E ele recolhia todas as moedas que eles jogavam e dava para o pai dele, o vovô Salomão, e para comprar cigarro, que o vovô Salomão adorava fumar e não tinha dinheiro para cigarro. A família do vovô Salomão era a Bob Lib, que a vovó Lulu tem o nome dela, e o Zé, o marido dela, eu não me lembro o nome, eu acho que eu nunca soube. Eles tinham um vinhedo, e a Bob Lib, o marido, fazia um vinho. E os viajantes paravam ali, é como se fosse um bar familiar. Eles paravam para tomar o vinho ali. O vovô Salomão era apaixonado pela vovó Bela, apaixonado. Só que era muito curioso que ele tinha quase 2 metros de altura e a vovó Bela, eu acho que não chegava a 1,5 metros, mas ele era encantado por ela, porque ela era muito inteligente, muito especial. E a família dela, sabe o que fazia? Tinha uma pensão. Então, os viajantes costumavam comer na pensão da vovó Mãe, que era a avó do vovô Germano, e iam beber vinho no bar dos pais do vovô Salomão. Quando o vinhedo estava todo ele com uvas muito maduras, o vovô Germano contava que ia com o tio Jacó, que era pequenininho, e com a mãe dele, eles iam para o vinhedo com pão e comiam pão com uva. Era um momento muito feliz que ele tinha para contar. Vovô Germano conhecia todas as casas da aldeia. Todo mundo conhecia ele, ele corria de casa em casa e era muito querido. Vovô Salomão veio para o Brasil em, se não me engano, 1926, ficou aqui um ano e não se habituou e voltou para a Europa. Mas quando foi em 1928, ele começou a sentir um movimento muito estranho nas aldeias e todos contra os judeus que moravam lá, porque a aldeia só tinha judeus. Então, ele resolveu vir para o Brasil, igual a família da vovó Berta, para tentar a vida e trazer a família. Muito bem. A família ficou até 1920, 1930, 26, 1936 ou 37. Quando ele chegou, ele já estava aqui no Brasil na segunda vez, ele mandou dinheiro para a família
E a vovó Bela e os dois meninos, o vovô Germano já tinha 9 anos. E o tio Jacó tinha 3 anos. Então, ela veio para o Brasil com os dois meninos. Mas antes, ela resolveu se despedir de todo o resto da família, porque sabia que ela não ia voltar. Então, ela, ela foi para uma cidade que eu não sei qual foi e visitar a família. Mas o tio Jacó era muito, mas muito apegado, muito, tá vendo? Era muito apegado à mãe da vovó Bela. E ela tinha um medo muito grande da noite, porque quem adormecia o Jacó, tio Jacó, era a babamãe. Quando chegou de noite, ele começou, eu quero a babamãe, eu quero a babamãe, eu quero a babamãe. E a vovó Bela ficou muito nervosa e disse assim, Germano, vai lá fora buscar a vovó Manha. Aí o vovô Germano saiu na rua e ficou esperando até 10 horas da noite, que o Jacó, de tão cansado, coitadinho, adormeceu, soluçando pela vovó mãe. Aí a vovó Bela pensou: como é que eu vou com esse menino no navio? Eu não sei o que eu vou fazer com ele. Aí uma amiga falou assim: procura o Rabino e pergunta para ele o que você deve fazer. Então, a mamãe foi com o tio Jacó e o vovô Germano no Rabino, e o Rabino ouviu a história e disse: preste atenção, eu vou fazer uma reza e vou dar uma moeda que você vai costurar na roupinha do tio Jacó. E deu uma moeda para o vovô Germano também. E disse: fica sossegada, ele não vai chorar. E nunca mais o tio Jacó chorou por causa da vovó. Muito bem. Chegaram no Brasil, foi muito difícil. A vovó Bela não sabia cozinhar o feijão preto, ela não sabia como é que era, ela não sabia falar a língua, e foi muito complicado. Muito bem. Essa é uma história que fica do lado, e agora vamos voltar no tempo, quando eu conheci o vovô Germano. Quando eu conheci o vovô Germano, foi num baile de um sábado em que todo mundo ia lá para se conhecer. E uma amiga minha disse: eu vou te apresentar um amigo meu. Você vai gostar de conversar com ele. Ele dançava bem, gente. Ele era um galã. Muito bem. Aí ele veio dançar comigo e perguntou meu nome. Aí eu disse, né? Meu nome é Rosa Raquel Rosenthal. E eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Rio Claro. Aí, quando ele voltou para a casa dele, a mamãe, a vovó Bela, estava sentada esperando por ele e perguntou: Germano, você gostou do baile? Você conheceu muita gente? Aí o vovô Germano falou: Ih, mãe, eu conheci uma menina muito interessante. E ela é de Rio Claro. E engraçado, ela tem o mesmo sobrenome que você, de solteira. Ela disse: o quê? O mesmo sobrenome? Como? Ela se chama Rosa Raquel Rosenthal. E você, de solteira, é Bela Bailey Rosenthal. Ela disse: ah, meu Deus, será que ela é minha parente? Se você encontrar essa menina, pergunta como é que chama o pai dela. No sábado seguinte, a vovó Rosa também gostava de dançar e eu não perdia um baile. E o vovô Germano também não perdia um baile. Aí nós fomos no baile e ele perguntou: olha, minha mãe ficou muito curiosa. Ela disse que o sobrenome dela de solteira é igual ao seu. Como? Ela queria saber o nome do teu pai. Eu falei: meu pai chama-se Marcos Rosenthal.
Ele falou, tá bem, eu vou falar para a mamãe. Aí ele chegou em casa, a vovó Bela estava sentada na sala, esperando por ele, ansiosa para saber como é que era o nome do pai da moça que ele tinha conhecido com o mesmo sobrenome. Aí ele falou: Olha, o nome do pai dela, mãe, é Marcos Rosenthal. Eu disse, ele é meu primo! Eu não vejo o Marcos Rosenthal há não sei quanto tempo. Muito bem, no sábado que vem, se vocês forem no baile, diga a ela que ela vem almoçar aqui em casa no domingo. E foi assim que o vovô Germano me levou para casa da vovó Bela. Bom, ela ficou muito feliz de me ver e eu tenho por hábito, eu tinha, né, de chamar todo mundo que eu gostava de tio e tia. Aí eu falei para ela, Dona Bela, a senhora se incomodaria se eu chamasse a senhora de titia? Aí ela falou, nossa, você me daria tanto prazer, porque eu não tenho sobrinhos aqui, você seria minha sobrinha. E por causa disso, ó, a tia Fani chamava a vovó Bela de titia, o tio Jacó chamava minha mãe de titia, todo mundo virou titia e titio. Muito bem. A vovó Bela tinha vários irmãos. Ela tinha uma irmã chamada Rosa, uma irmã chamada Keila, uma irmã chamada Rusty e um irmão chamado Velvo. Eram 5. O vovô Salomão tinha 2 irmãs, que eu não me lembro do nome, e um irmão, mas não me lembro do nome. Mas o mais curioso é que depois de muitos anos, quando os judeus conseguiram sair da Rússia, elas foram, a Rusty e a Keila foram para Israel e nós fomos visitá-las. A vovó, eu levei uma mala de roupa para elas ficaram tão felizes, porque o vovô Germano ela chamava ele de Erchala, que é em Yiddish, Erchala, que é diminutivo. A Rosa foi para a Austrália, nunca mais soubemos dela. E o Verde ficou na Europa, nunca mais se soube dele. Muito bem. Eu avisei. Do lado de Salomão, as 2 irmãs. E não saíram da guerra. Não, ficaram por lá. E nunca mais soubemos de filhos, de nada. A família se perdeu. Eu fui sempre apaixonada pela vovó Bela. Era muito engraçado. Bom, então vamos voltar para a história. Qual é o sobrenome da vovó Bela? De solteiro? Rosenthal. Rosenthal, conta a história do Marcos. Rosenthal, por isso que é Marcos Rosenthal. Muito bem. Então, quando ela me conheceu, quando ela sabia onde estava o primo dela, ela falou: Eu quero visitar teus pais. Nessa altura eu já estava de namorico com o vovô Germano, mas na verdade eu gostava era dela. Ela é uma mulher muito especial, com aquele jeitinho meigo. Ela era assim, miúda, gordinha, mas muito inteligente, muito sagaz. E aí, ela e ele, os dois, né? A vovó Bela e o vovô Salomão, foram para Rio Claro. Aí tem uma parte engraçada. Quando chegaram em Rio Claro, ela viu o primo dela, que não via há não sei quantos anos, ela ficou muito emocionada. E o vovô Salomão se apaixonou pela charrete e o cavalo do Zeidinho Marcos. Se apaixonou. Nossa, mas que coisa especial! Eu preciso de uma charrete no Rio de Janeiro. Aí o Zeidinho Marcos falou: Muito bem, eu vou mandar para você uma charrete e o cavalo. E mandou. Veio aqui para o Rio de Janeiro a charrete e o cavalo. Quem cuidava do cavalo era tio Jacó. Tio Jacó era
apaixonado pelo cavalo. Uma vez o cavalo ficou doente e o tio Jacó ia todo dia visitar ele lá na hípica onde ele ficava e era tão querido. Então foi uma parte muito curiosa da história. Mas a vovó Bela era tão pequenininha que ela, para chegar na janela da vila onde ela morava, ela precisava de um banquinho para subir no banquinho para poder ver. Esse banquinho está na minha casa. Quem quiser se habilitar para ter o banquinho de lembrança, vai ter o banquinho de lembrança da vovó Bela. Muito bem. O vovô. Vamos mandar, eu acho assim.